Sessão. O presidente Rodrigo Maia termina esta sessão extraordinária em que os deputados finalizaram mais um dia de agenda de votações relacionadas ao enfrentamento ao coronavírus. O projeto de lei que foi aprovado, o último, foi o 188 de 2020, que obriga a União a destinar 160 milhões de reais para auxiliar instituições de longa permanência para idosos, os abrigos para idosos, nesse caso para enfrentamento também desse problema que é o coronavírus. Também mais cedo os deputados concluíram aqui a votação do projeto de lei número 2048 de 2020, do deputado Ricardo Izá, do PP, que suspende durante a pandemia de Covid-19 as convocações de pessoas diagnosticadas com doenças de Alzheimer, também Parkinson e outras doenças crônicas, para perícias relativas ao auxílio-doença que é pago pela Previdência Social neste período, então, portanto, da calamidade pública do coronavírus, para evitar que as pessoas fiquem se deslocando, ainda mais nessa situação de debilidade. E aí teve também, agora no final, a leitura do relatório do deputado Eduardo Bismarck ao projeto de lei número 669 de 2019, que proíbe cobrança de taxa de religação de serviços públicos como água e energia elétrica e também obriga o restabelecimento no prazo de 12 horas, contado a partir do pedido do consumidor ou da quitação do débito. Esse projeto teve apenas a leitura do parecer, a discussão encerrada, os deputados ainda têm até às 9 horas, aqueles que tiverem interesse, em apresentar emendas para poder apresentar, e a proposta deve ser votada amanhã. E aí foram aprovadas também 3 urgências para que projetos venham para votação aqui no plenário. A primeira delas para o projeto de lei número 20.159 de 2020, que trata da distribuição de alimentos adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação, para ser distribuído para as famílias com necessidade nesse momento em que falta recursos, né? Esse dinheiro normalmente, essa verba, esse recurso normalmente do Programa de Distribuição de Alimentos vai para a merenda escolar. E aí a proposta é que esse projeto seja, portanto, apreciado. A urgência foi votada aqui, então fica esperando para um momento em que houver acordo para a votação. Uma outra urgência aprovada foi para o projeto de lei número 2.306 de 2020, incentivos fiscais a empresas que firmarem parcerias com universidades e instituições de pesquisas para fazerem pesquisas exatamente sobre o coronavírus, para entender estudos relacionados ao coronavírus. E também, isso, lembrando que é só uma urgência, que o projeto não vai ser votado, que isso depende também depois de que as lideranças e a presidência da Câmara estabeleçam a pauta de votação. O projeto já fica pronto, portanto, com urgência aprovada, ele pode vir diretamente para o plenário. O outro projeto é o 1985 de 2019, que teve a urgência aprovada, que trata da permanência de fisioterapeutas nos centros de terapia intensiva para adultos e também pediátricos. Foram os trabalhos de hoje aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Amanhã tem sessão do Congresso e também sessão da Câmara convocada, vários projetos na área do enfrentamento à pandemia do coronavírus, melhor dizendo, que estão na pauta e que devem ser votados à medida em que houverem sessões. Então, você que esteve conosco até agora, muito obrigado por sua audiência. Segue acompanhando a nossa programação na TV, na Rádio Câmara e também na internet para ficar bem informado sobre as votações e sobre o que os deputados e, enfim, que os congressistas fazem aqui, que vão ter implicação direta sobre a sua vida.